Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, tá? Exorcistas e Demônios, da Márcia Moisés Ribeiro. É o trabalho dela, financiado lá pela FAPESP, e sob a orientação da Mary Del Priori e da Laura de Mello e Souza, José Pedro Paiva. Então, ela vai falar sobre esse mundo da magia aí no universo luso-brasileiro, né? Bom, o Sérgio Buarque de Holanda, né, no livro Visões do Paraíso, né, ele fala que a aventura da navegação portuguesa, né, ela revelou um espírito bastante pragmático do português, né? O português ele se contrapôs assim ao estilo do espanhol, né? Então ele tinha uma visão muito mais sóbria, imediatista, aventureira. Ele não se deixava levar pelas histórias de monstros e histórias maravilhosas que haviam no oceano. Ele encarava aquilo de uma maneira bastante pragmática. Então, nesse sentido, essas histórias de maravilhoso, de sobrenatural ou mágico tiveram menos influência nessa decisão dos portugueses em se lançarem pelo descobrimento. E isso diferenciava os portugueses dos espanhóis, tá? Segundo a visão do Sérgio Buarque de Holanda. O José Pedro Paiva mostra que a intelectualidade portuguesa do século XVIII, aí vamos dar um pulo aí para o século XVIII, tá? Era influenciada principalmente pelas doutrinas de Tomás de Aquino, pela escolástica medieval religiosa, que acreditava que a intervenção no sobrenatural, ela acreditava nessa intervenção do sobrenatural, mas isso era tratado com certo ceticismo com relação às questões ligadas à feitiçaria. Ou seja, o bom católico não precisava se preocupar com isso, né? Porque o mal só seria instaurado se Deus assim o permitisse. Então basta que você siga os preceitos da Igreja Católica para não se preocupar com essas questões. Então, paradoxalmente, em meio a uma sociedade que era bastante religiosa, né? Essa intervenção sobrenatural ela tinha menos peso ali entre os portugueses, tá? O próprio Concílio de Trento, já em 1546, ele passou a regular de uma maneira bastante rigorosa a questão dos exorcismos, né? Diante dos abusos que ocorriam com os padres exorcistas, né? E Portugal seguiu essas recomendações. Então, esses foram fatores aí que levaram a esse aparente paradoxo, ou seja, em Portugal não se viu um sistema de caça às bruxas como se viu em outros países europeus, apesar de ser extremamente religioso. Então, segundo aí a Márcia Moisés Ribeiro, né, isso pode explicar o porquê esse fenômeno paradoxal de que as caças bruxas teve um alcance bem menor no ambiente português. Ela diz o seguinte: por mais contraditório que possa parecer, a inclinação dos portugueses frente ao imediatismo do mundo real não implicou desprezo ou pouca afeição ao maravilhoso sobrenatural, especialmente se estivessem ligados aos mistérios de Deus. Enfim, Portugal, até meados dos 700, ainda é dominado por verdadeiramente uma tempestade sobrenatural, para usar as belas palavras de Jaime Cortesão. Então veja, rejeita o sobrenatural pagão, mas aceita o milagroso católico. Então os milagres católicos, esses sim, estão bem presentes na cultura portuguesa. Um exemplo é a literatura profética que se formou em torno do retorno de São Sebastião. São Sebastião, rei português que morreu na África, ele voltaria como Jesus para governar o chamado Quinto Império Mundial, que governaria o mundo conduzindo pela Igreja Católica. Então, o papel das navegações portuguesas traz esse
caráter messiânico de levar a doutrina católica para os quatro cantos do mundo. Tá? O padre Antônio Vieira, no século XVIII, ele foi adepto a esse messianismo aí, milenarista. Né? E isso é baseado lá no mito das três idades, do monge Joaquim de Fiore, lá do período medieval. Então, essa perspectiva messiânica portuguesa estava presente, mesmo na nobreza. Márcia Moisés, ela mostra como no Brasil do século XVIII, muitos padres exorcistas, né, eles acabavam atuando como médicos. Então, por quê? Eles seguiam um manual de exorcismo ditado pelo padre Cândido Brognolo, que afirmava que era lícito aos exorcistas aplicar ervas medicinais e medicamentos aos endemoniados, como auxílio aos procedimentos de exorcismo. Então, veja, medicina e exorcismo muito misturados aqui no Brasil colonial. Qualquer doença cuja cura não fosse encontrada nos remédios que se conhecia da época, justificaria o recurso ao exorcismo. O médico João Curvo Semedo, ele dizia o seguinte: conheceremos as causas dos males, se são humorais, né, tá se referindo à doutrina médica da época, se virmos que se aliviam com remédios da arte. Porém, se não se aliviarem, entenderemos que são demoníacos. Então, aí se aplica os exorcismos, as orações, as esmolas, as relíquias e outras obras santas e meritórias. Tá? Então, a participação do Marquês de Pombal aí no século XVIII, ele vai dar uma reorientação aí nessa perspectiva muito mística, né? Então, para isso vai ser usado tanto a Inquisição quanto a Real Mesa Censória, em 1768, que vão começar a se censurar livros que enfatizavam essa questão do exorcismo, como uma maneira de controlar o poder dos jesuítas. Né? O Marquês de Pombal vai entrar em choque com os jesuítas até que finalmente expulsá-los do Brasil. Né? Então, isso está muito presente, essa questão de exorcismo de médicos está muito presente. Ela cita um exemplo, em 1700, no século XVIII, né, do conde de Assumar, em que a mãe dele está doente, e que participam ali do processo de cura, de tratamento da mãe dele, médicos da época e exorcistas. E foi trazido um médico lá da Alemanha para tratar, e eles rejeitaram esse médico e preferiram cuidar com os tratamentos dos exorcistas. Então, isso para tratar uma pessoa lá da nobreza portuguesa. Outra questão é a questão do terremoto de Lisboa. Estamos aí século XVIII, tá? 1755, né? Muitas pessoas irão interpretar o terremoto de Lisboa como a ira divina. Tá? Aí podemos incluir o médico Ribeiro Sanches, que é um representante do pensamento cientificista. Né? Ele trouxe várias doutrinas de cientistas estrangeiros para dentro de Portugal. Mesmo assim, ele dizia o seguinte: tão ousado e sem piedade, ninguém seria tão ousado e sem piedade que afirmasse que os terremotos não foram já instrumentos de que serviu a onipotência para castigar os homens. Mas também ninguém seria tão temerário que afirmasse que todos eles sucederam para esse fim. Ou seja, pode ser que existam terremotos de causas naturais, mas pode ter terremotos que são sim a ira divina. O terremoto de Lisboa é um exemplo, nas palavras do Ribeiro Sanches. E isso estamos falando de um representante do pensamento científico português lá. É importante dizer que nessa área de influência dos astros, né, você pega um almanaque português, que é o Lunário Perpétuo, um almanaque publicado lá em 1585. Né? Ele fala abertamente da influência dos astros na vida das pessoas. Se você pega
já no período de 1755, lá do terremoto de Lisboa, os almanacs que tratam dos astros, né, já tem muito menos essa influência. Então, o terremoto de Lisboa foi uma exceção à regra aí. O padre Antônio Vieira, nessa época, 1695, tá? Ele observou a passagem de um cometa aqui no Brasil. E ele, num dos sermões dele, ele se refere ao cometa como a voz de Deus ao mundo, a Portugal e a Bahia. O cometa que ele avistou lá em 1695. Então está dentro dessa perspectiva, né, de, da influência do sobrenatural aqui no nosso mundo. Né? O Ronaldo Weinfels, na biografia dele do Antônio Vieira, né, padre Antônio Vieira, ele observa que nesse episódio, apesar de que o Antônio Vieira já tinha idade avançada, com 89 anos, ele estava lúcido, além de ser uma pessoa que demonstrava interesse por astronomia, ele tendo lido o livro do Kepler, da época. Então estava antenado com o que estava acontecendo na astronomia. Então, Marquês de Pombal vai ser um momento aí de virada aí. Ele vai usar a Real Mesa Censória para censurar livros de exorcismos. E a Inquisição também vai ser usada para caçar os exorcistas, principalmente pelos abusos que muitas vezes haviam nesses rituais de exorcismo. Então, tudo isso contribui com a tese de que a caça às bruxas vai ser uma coisa cada vez mais rara em Portugal. Né? Só um parênteses aqui, a mesma Real Mesa Censória que censurou esses livros de exorcismos e magia, né, é apontada pela Márcia Moisés como um importante papel na renovação da cultura, né, no combate aos fanatismos e superstições. E ela diz o seguinte, abre aspas, extremamente importante no processo de esclarecimento da sociedade, já que este gênero da literatura, a magia, era totalmente incompatível com as ideias ilustradas. Agora, lembrando que a Real Mesa Censória também censurou livros de Voltaire, de Raynal e de vários outros, né? E ela aponta também que essa perseguição de Pombal contra os jesuítas, ela não era só movida por interesses iluministas, né? Tinha também o interesse político de que Pombal queria ocupar mais espaço junto ao rei, né? Então, um outro aspecto que ela aborda também é a questão que, então, você imaginar Portugal do século XVIII como isolado do movimento científico europeu, esse mito do isolamento cultural. Ela mostra que não, que você tinha padres jesuítas que, como o padre jesuíta Cristóvão Bruno, que era professor do Colégio de Santo Antão de Lisboa, ele ensinava a teoria de Copérnico. Tá? Cristóvão Borri, italiano, ensinava também em Portugal, ele ensinava a doutrina de Copérnico e de Galileu, no mesmo Colégio de Santo Antão. Cristóvão Bruno ensinava também sobre as obras de Tycho Brahe e Galileu Galilei. Então, isso mostra que esse mito do isolamento cultural foi uma perspectiva de historiadores portugueses iluministas, contrários aos jesuítas, que construíram essa interpretação da história e que hoje já é questionada. Tá? O Dom João V, que reinou de 1706 a 1750, ele trouxe vários engenheiros, militares, geógrafos, astrônomos, cartógrafos, matemáticos do estrangeiro para fazer um mapeamento aqui das fronteiras do Brasil aqui no Tratado de Madrid, 1750. Foram trazidos vários especialistas estrangeiros e matemáticos para fazer essas medições. Então, isso mostra que esse isolamento cultural, ele na verdade ele não se verificou, tá? E traz outros depoimentos também. Em 1785, nessa época aí, né, do Marquês de Pombal,
o médico José Henriques Ferreira, membro da Academia das Ciências de Lisboa, denuncia os feiticeiros, médicos feiticeiros, que fizeram da medicina desprezível a espalharem por toda parte o idiotismo e a superstição. Então havia sim uma troca cultural com o ambiente científico europeu e que desfaz esse mito, tá? De intelectuais, principalmente da década de 1870, e de autores como Oliveira Martins, Antônio Sérgio, Jaime Cortesão, Silva Dias, que falam desse obstáculo epistemológico, né, que travava o desenvolvimento da experimentação científica em Portugal, diante do predomínio da escolástica. Né? A história mais recente mostra que a gente tem que relativizar um pouco isso. Então, é isso então. Muito obrigado então.